Tem algo acontecendo ao redor de cada pessoa nesse exato momento e que os olhos físicos não conseguem captar, mas que é mais real do que qualquer coisa visível. Enquanto você acorda, trabalha, conversa, dorme, existe uma dimensão espiritual pulsando com atividade intensa. Anjos cumprindo missões divinas, demônios tramando estratégias de destruição, batalhas sendo travadas por territórios, almas e destinos. A maioria vive completamente alheia a essa realidade, achando que a vida se resume apenas ao que pode ser tocado, visto e comprovado cientificamente. Mas ignorar o mundo espiritual não faz com que ele deixe de existir ou de influenciar profundamente cada área da vida. É como andar num campo minado de olhos vendados, confiando apenas na sorte para não pisar em algo perigoso. A verdade é que muitas das lutas, frustrações, bloqueios e derrotas que as pessoas enfrentam têm raízes muito mais profundas do que parecem à primeira vista. Aquela crise financeira que não faz sentido, aquele relacionamento que deveria funcionar mas vive em conflito constante, aquela doença que resiste a todos os tratamentos, aquela sensação de peso e opressão que não passa, nem sempre é apenas questão de má sorte ou circunstâncias ruins. Muitas vezes há forças espirituais trabalhando nos bastidores, tentando impedir, atrasar ou destruir o que Deus planejou de bom. E o mais impressionante é que a Bíblia não esconde nada disso. Pelo contrário, ela revela com detalhes como esse mundo invisível funciona, quem são os personagens dessa guerra e, principalmente, como vencer nessa batalha espiritual. O que você está prestes a descobrir não é teoria religiosa vazia ou especulação mística sem fundamento. É revelação bíblica sólida sobre uma realidade que sempre esteve presente, mas que muitos preferem ignorar por medo, desconhecimento ou descrença. Prepare-se para entender como dois mundos coexistem simultaneamente, como principados e potestades operam de forma organizada, como anjos e demônios têm hierarquias específicas e, principalmente, como você pode não apenas sobreviver, mas vencer completamente nessa guerra espiritual. Porque, no final das contas, não se trata de viver com medo do inimigo, se trata de viver na plenitude da vitória que já foi conquistada por Cristo, mas que precisa ser apropriada e vivida de forma consciente e intencional. Sabe aquelas histórias que a gente escuta e pensa, será que isso é real mesmo? Tipo, pessoas que juram ter visto criaturas bizarras, cães negros enormes aparecendo do nada, ou até seres com asas e garras que simplesmente desafiam qualquer lógica? Pois é, essas experiências são muito mais comuns do que imaginamos. E o mais impressionante é que essas manifestações não podem ser apenas fruto da imaginação ou de um momento de estresse. Existe uma possibilidade real de que essas visões estejam conectadas a algo muito maior, a algo que nossos olhos físicos simplesmente não conseguem captar no dia a dia. É como se houvesse uma camada invisível da realidade acontecendo bem na nossa frente, mas que só se revela em momentos específicos ou para pessoas específicas. E isso não é conversa de filme de terror, não. Tem fundamento em experiências espirituais relatadas há séculos. O interessante é que essas manifestações não seguem um padrão único, sabe? Algumas pessoas relatam ter visto figuras sombrias na forma de animais, enquanto outras descrevem entidades humanoides com características que parecem saídas de pesadelos. Pode ser aquele cachorro preto gigante que aparece em encruzilhadas, ou aquela presença alada que parece observar de longe. O que une todos esses relatos é a sensação de que algo espiritual, algo além do físico, se fez presente de alguma forma tangível. E olha, isso não acontece só com pessoas místicas ou que vivem procurando essas coisas. Muitas vezes pega gente comum, no meio da rotina, completamente de surpresa. É como se o véu entre os mundos ficasse mais fino por um instante. Agora vem a parte que realmente muda o jogo. O mundo físico e o mundo espiritual não são duas realidades separadas que funcionam de forma independente, não. Eles coexistem, estão entrelaçados, um afetando o outro o tempo todo, como se fossem duas faces da mesma moeda. Quando algo acontece no plano espiritual, você pode ter certeza de que haverá reflexos no mundo físico e vice-versa. É tipo aqueles jogos onde você controla dois personagens ao mesmo tempo, e o que um faz influencia diretamente o ambiente do outro. Só que aqui não é jogo, é a realidade da nossa existência. E a maioria das pessoas vive completamente alheia a essa dinâmica, achando que tudo que acontece na vida tem apenas causas visíveis e explicações puramente materiais. Pensa comigo, no mundo físico existem milhões de espécies catalogadas, insetos, mamíferos, aves, peixes, répteis e por aí vai. Cada espécie com suas características, hierarquias e formas de organização. Agora, se Deus criou tamanha diversidade no plano natural, por que o plano espiritual seria indiferente? A lógica aponta que também existem incontáveis tipos de seres espirituais, cada um com suas funções, poderes e posições em reinos organizados. Não é uma bagunça espiritual onde tudo é igual e sem estrutura.
Existe hierarquia, existe ordem e existe propósito. Tem seres de luz que servem a Deus, e tem entidades das trevas que se opõem a ele. E todos eles, de alguma forma, interagem com a nossa realidade física, mesmo que a gente não perceba. A gente não precisa ficar no campo das suposições ou das teorias malucas quando o assunto é guerra espiritual, porque a própria Bíblia deixa tudo muito claro. Em Efésios 6,12, o apóstolo Paulo solta uma verdade que deveria estar gravada na mente de todo cristão, porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Olha que interessante, ele não diz que os nossos problemas são apenas com pessoas difíceis, chefes chatos ou vizinhos fofoqueiros. Não, a real batalha acontece numa dimensão que a maioria nem percebe. Aquela briga com o cônjuge pode ter um dedo espiritual por trás. Aquele bloqueio financeiro que não faz sentido pode ter origem em algo maior que você não está enxergando. O fascinante é que Paulo usa termos bem específicos aqui. Principados, potestades, príncipes das trevas, hostes espirituais. Não é só, existem demônios. Não, existe uma estrutura militar complexa no mundo espiritual. É como se houvesse generais, coronéis, soldados, cada um com seu posto e sua área de atuação. Do lado de Deus temos anjos com suas próprias hierarquias e missões. Do lado oposto, temos demônios também organizados em níveis de poder e autoridade. E isso faz todo sentido quando você para pensar. Se há ordem na criação física de Deus, por que não haveria no mundo espiritual? Cada ser tem seu posto, sua responsabilidade, seu território, e eles levam isso a sério, mesmo que a gente viva desatento como se nada disso existisse. A Bíblia não fica só na teoria quando fala de demônios. Ela dá nomes, cargos e até descreve áreas de atuação desses seres. Um dos mais conhecidos é Belzebu, chamado de príncipe dos demônios nas Escrituras. Esse cara não é um demôniozinho qualquer que fica vagando por aí sem propósito, não. Ele tem um título de liderança no reino das trevas e, curiosamente, está ligado a poderes de cura falsa. Em 2 Reis 1, quando o rei Acasias se machuca, ele manda consultar Belzebu para saber se vai se recuperar. Olha que loucura, um rei de Israel buscando resposta em um demônio em vez de buscar no Deus verdadeiro. Isso é mostrando desde lá atrás que existe uma tentativa do diabo de se passar por Deus, oferecendo poder. Mostra como esses principados têm áreas específicas de influência, oferecendo soluções falsas para problemas reais. E muita gente hoje faz exatamente isso. Corre atrás de curas milagrosas, simpatias, rituais, sem perceber que pode estar consultando as mesmas forças das trevas. Mas tem um caso ainda mais impressionante que revela como esses principados operam. O príncipe da Pérsia, mencionado em Daniel 10. Daniel estava orando e jejuando, buscando resposta de Deus, mas a resposta demorou 21 dias para chegar. Quando o anjo finalmente aparece, ele explica que estava tentando chegar até Daniel, mas o príncipe do reino da Pérsia resistiu contra ele por 3 semanas completas. Cara, pensa na dimensão disso. Um anjo de Deus travado no mundo espiritual por um principado demoníaco que governa uma região inteira. E só quando Miguel, o arcanjo guerreiro, entrou na batalha é que o anjo conseguiu romper a resistência e trazer a mensagem. Isso revela que existem demônios territoriais, responsáveis por nações, regiões, cidades, e eles têm poder suficiente para atrasar as bênçãos de Deus na vida das pessoas. Então, se tem toda essa organização demoníaca trabalhando para bloquear, atrasar e destruir, qual é a nossa arma nessa guerra? A resposta é mais simples do que parece, mas ao mesmo tempo mais poderosa do que imaginamos: a oração. Só que não é aquela oração decorada, mecânica que a gente solta no piloto automático antes de dormir, não. É uma oração consciente, intencional, que coloca o fiel em confronto direto com essas forças espirituais que tentam impedir as bênçãos de Deus. Quando você dobra os joelhos e começa a orar de verdade, você não está apenas falando sozinho pro teto. Você está entrando numa dimensão de batalha real, e isso incomoda o inferno, literalmente. Por isso que tem gente que sente uma resistência enorme na hora de orar, uma preguiça que não faz sentido, 1000 distrações aparecendo do nada. O inimigo sabe que se você orar com fé e persistência, ele vai perder território. Olha só a história de Daniel de novo. Ele não orou uma vez e desistiu quando a resposta não veio. Ele ficou 21 dias em oração e jejum, mesmo sem saber o que estava acontecendo no espiritual. Enquanto isso, no mundo invisível, havia uma guerra acontecendo entre anjos e demônios por causa daquela oração. E se Daniel tivesse desistido no dia 20? A vitória teria ido para o príncipe da Pérsia. Isso mostra que a persistência na oração não é teimosia, é estratégia de guerra espiritual.
Cada vez que você ora, você está ativando forças celestiais, movimentando anjos, pressionando principados, abrindo o caminho para as bênçãos de Deus fluírem. E cada vez que você deixa de orar, você dá terreno para o inimigo trabalhar livremente. É por isso que Paulo fala para orar sem cessar, não porque Deus é surdo, mas porque há uma guerra constante acontecendo. Depois temos os querubins, que são tipo os guardas de elite do céu. A Bíblia descreve eles com múltiplos rostos, de leão, de boi, de águia, de homem, e armados com espadas flamejantes. Lembra do Jardim do Éden? Depois que Adão e Eva foram expulsos, Deus colocou querubins guardando a entrada com uma espada de fogo que girava para todo lado. Esses anjos não estão ali para brincar, não. São guerreiros espirituais de alto nível, responsáveis por proteger lugares e coisas sagradas. E tem os arcanjos, como Miguel, que são os comandantes das legiões celestiais. Miguel é chamado de o grande príncipe que se levanta a favor do povo de Deus, no livro de Daniel. Ele não é apenas um anjo bonzinho, é um general de guerra que lidera batalhas espirituais contra principados demoníacos. Foi ele quem quebrou a resistência do príncipe da Pérsia e permitiu que a resposta chegasse até Daniel. O que você está prestes a descobrir não é teoria religiosa vazia ou especulação mística sem fundamento. É revelação bíblica sólida sobre uma realidade que sempre esteve presente, mas que muitos preferem ignorar por medo, desconhecimento ou descrença. Prepare-se para entender como dois mundos coexistem simultaneamente, como principados e potestades operam de forma organizada, como anjos e demônios têm hierarquias específicas e, principalmente, como você pode não apenas sobreviver, mas vencer completamente nessa guerra espiritual. Porque no final das contas, não se trata de viver com medo do inimigo, se trata de viver na plenitude da vitória que já foi conquistada por Cristo, mas que precisa ser apropriada e vivida de forma consciente e intencional. Mas conhecimento sem aplicação não serve para nada. Você pode saber tudo sobre principados, potestades, anjos e demônios, mas se continuar vivendo uma vida espiritual fraca, sem oração constante, sem intimidade com Deus, sem discernimento baseado na palavra, esse conhecimento não vai te proteger de nada. O inimigo não tem medo de quem apenas sabe, ele tem medo de quem vive o que sabe. Por isso que a oração precisa se tornar seu estilo de vida, não apenas um ritual ocasional. A leitura da Bíblia precisa ser diária para que você tenha discernimento afiado contra os enganos sutis. E a obediência a Deus precisa ser radical, porque é isso que mantém você dentro da cobertura divina, protegido por anjos, blindado contra os ataques das trevas. Então a pergunta que fica é simples: como você vai viver a partir de agora? Vai continuar ignorando o mundo espiritual e deixando brechas para o inimigo atuar livremente na sua vida? Ou vai se posicionar como um filho de Deus, consciente, vigilante, armado espiritualmente e vivendo na autoridade que Cristo conquistou para você? A escolha é sua, mas agora não tem mais desculpa de eu não sabia. Você sabe. Sabe que há uma guerra, sabe quem são os inimigos, sabe quem está do seu lado e, principalmente, sabe que a vitória é garantida para quem permanece firme em Cristo. Então levanta, assume tua posição de vencedor e vive a vida abundante que Deus planejou para você desde a fundação do mundo, porque o inferno pode estar tramando, mas o céu já decretou: em Cristo você é mais que vencedor.